Bom dia, graças e paz. Amém. Quem está nos assistindo pela internet, está chegando agora, bom dia. Deus esteja abençoando o nosso dia. A minha ministração de hoje, ela tem como tema identidade. Qual a sua? O texto que nós vamos estar utilizando como referência encontra-se em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 12. 1 de Pedro 2, dos versos 1 até o verso 12. O Lucas vai colocar aqui na tela para a gente acompanhar. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versos 1 até o verso 12. Eu vou lendo aqui enquanto ele acha aí. Fechou? Vamos lá. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e aos eleitos peregrinos dispersos, no ponto da galáxia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia. Deixa eu ver se está igual. Não, acho que não. 1 Pedro 2, do versículo 1 até o versículo 12. Isso, sim. Vamos lá. Então diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é a preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdócio, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham de desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham com uma conduta correta entre os pagãos,
para que mesmo eles acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Amém? Até aqui. Bem, você já parou para pensar quem você realmente é? Eu não estou falando de profissão que você tem, do sobrenome que você carrega, das suas roupas que você veste. Eu falo daquilo que ninguém vê, aquilo que define tudo, sua identidade. Vivemos em um mundo que nos tenta rotular em todo o tempo. Você é o que sente, você é o que você tem, você é aquilo que você faz, ou você é aquilo que os outros dizem que você é. A cruz, ela não apenas nos salvou do pecado, ela também nos deu uma nova identidade. E quando descobrimos quem nós somos em Deus, isto não apenas transforma o nosso interior, mas ele muda tudo. Ele muda a nossa maneira de amar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de reagir às coisas, a maneira de caminhar neste mundo. Hoje nós vamos mergulhar em um dos textos mais profundos das cartas de Pedro. Ali Deus revela 4 verdades espirituais que têm o poder de reconstruir toda a sua vida, seja do alicerce até o todo. Então, nessa manhã, respire fundo, abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo lembre a você. Você é mais do que pensa. Você é povo de Deus. Amém? Amém. Bem, a primeira verdade que o apóstolo Pedro ele traz nesse texto, nessa passagem, é que nova vida, nova postura. Olha o que ele fala no versículo de 1 a 3 desse texto. Ele fala assim: livrem-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem um leite puro espiritual, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então Pedro, ele começa nos dizendo isso, que agora que nós estamos em Cristo, nós precisamos ter uma nova vida. A nossa vida precisa ser diferente de como ela era antes da gente conhecer a Jesus. Não podemos caminhar da mesma maneira que nós caminhávamos antes. Então Pedro, ele antes de afirmar a nossa identidade em Cristo, ele nos conduz a este princípio essencial, que a transformação interior é o primeiro passo da nossa vida cristã. A nossa nova identidade, ela exige de nós uma nova conduta. Precisamos ser diferentes. As pessoas, elas precisam olhar para a nossa vida e declarar: nossa, mas essa pessoa mudou, esse homem está diferente, alguma coisa aconteceu na vida desse homem. Não podemos viver como filhos de Deus, mantendo hábitos do velho homem. Porque uma vez que agora que eu conheci a Jesus, e Ele se transforma o Senhor da minha vida, eu não posso mais caminhar como eu caminhava antigamente. Falando palavrão, mentindo. Olha lá o que o apóstolo Pedro fala: que eu tenho que me livrar da maldade,
eu não posso mais viver em hipocrisia, eu não posso mais andar com inveja dos outros, a maledicência, que é falar mal das outras pessoas. Então, eu preciso ter uma transformação na minha vida. As coisas que pertenciam ao velho homem devem ficar para trás. E quando Pedro utiliza essa palavra no hebraico aqui, porque para se referir a livrar-se, essa palavra ela tem um sentido de despir-se, tirar a roupa, como alguém que retira uma roupa suja. Ou seja, esses pecados, eles não combinam mais com a nossa nova vida em Cristo. E eles precisam ser deixados de lado. Em contraste, o apóstolo o apóstolo Pedro, ele nos convida a desejar a palavra de Deus como um bebê deseja o leite. Nós temos aqui na nossa família o caso da Manuela, que está com a Nicole. A Manuela, de 5 em 5 minutos, ela quer mamar. Aonde a Nicole está, a Manuela está mamando. Então, a nossa vida espiritual deve ser da mesma maneira. Nós desejamos ansiar pela palavra de Deus da mesma maneira que um bebê, ele deseja o leite materno. Eu não posso me contentar em abrir a minha Bíblia uma vez por semana quando eu venho para a igreja. A minha Bíblia precisa ser aberta todos os dias. Todos os dias eu preciso sentar, eu preciso ler a palavra em todos os momentos. Eu não tenho tempo. Tu não tem tempo? Quanto tempo tu fica no banheiro? O que você fica fazendo no banheiro lá? Olhando o TikTok, olhando o Facebook? Leia a Bíblia. Carregue o aplicativo da Bíblia no teu celular. Você vai ficar uma hora lá trancado no seu banheiro, principalmente se você estiver no trabalho, lendo a Bíblia. Mas se você sentar e você ler um pedacinho, o que for, ao invés de você ficar vendo besteira, com certeza isso vai edificar a sua vida. E vai fazer com que você tenha uma vida nova, uma vida diferente. Então, o crescimento espiritual, ele não acontece por acaso. Ele exige fome de verdade. Pedro está dizendo, se vocês provaram que o Senhor é bom, então se alimente dele continuamente. O Senhor não é bom? O Senhor é bom, então você precisa se alimentar dele. Vivemos numa cultura onde a malícia, ela se tornou estratégica. O engano se chama jogo de cintura. A hipocrisia se veste de aparência religiosa. A inveja, ela é disfarçada de comparação. E a maledicência, ela se espalha nas redes sociais em forma de desabafo ou opinião. Pedro nos chama para que a gente possa andar na contramão disso. Chegou a hora de amadurecer espiritualmente. O cristão que se recusa a crescer na palavra, inevitavelmente ele volta a se vestir dos velhos hábitos. Por isso é que muitos de nós não experimentamos uma libertação verdadeira, porque não temos fome de Deus, porque não nos alimentamos da palavra de Deus, e continuamos doentes espirituais. Imagine você alguém que toma banho, mas ao término do seu banho ele vai lá e veste a roupa suja que ele usou antes. Por fora ele pode até parecer limpo, mas o cheiro da sujeira antiga, ele permanece. Assim também é a vida do cristão, que foi lavado por Cristo, mas que insiste em manter as suas atitudes da velha natureza. Deus, Ele quer nos vestir com vestes novas. Para isso,
nós precisamos deixar as roupas velhas jogadas no chão. Você não pode viver a nova vida de Deus com as roupas sujas da velha natureza. Se precisamos deixar de lado o velho comportamento, é porque estamos sendo edificados por algo novo, algo que é maior, algo que é eterno. E é isso que Pedro nos revela a seguir, que somos pedras vivas em uma grande construção espiritual. A próxima verdade que essa carta de Pedro ela nos traz é que somos pedras vivas num propósito eterno. Nos versos 4 e 5 desse texto, o apóstolo Pedro ele fala assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Depois de falar sobre a transformação interior, Pedro amplia a visão e nos mostra que nós não somos apenas indivíduos sendo moldados, mas que nós somos parte de algo muito maior. Ontem não, na sexta-feira, a gente teve um evento em Campinas, e aí quando ela me voltou, ela comentou algumas coisas que ela viu lá, que aconteceu. E quando ela terminou o relato dela, ela falou que ela saiu assim, depois que ela viu, ela ficou meio surpreendida. E eu falei para ela o seguinte, eu falei assim: é por isso que precisamos ganhar as vidas para Jesus. Porque enquanto a humanidade não for salva para Jesus, esses velhos hábitos, eles vão continuar acontecendo. E a única maneira de nós nos livrarmos desses velhos hábitos no meio da nossa sociedade é através de Jesus Cristo. Então, Pedro está falando que nós somos parte de algo muito maior, que nós somos parte dessa construção, que nós somos pedras vivas. E o que essa pedra viva faz? Ela ajuda a edificar algo que deve ser grande, que é o reino de Deus aqui na terra. Nós já falamos sobre isso. O reino está ligado ao poder, está ligado à governança. Quando falamos de reino de Deus, estamos falando do governo de Deus sobre a terra. Mas como que Deus pode governar sobre a terra se as pessoas ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida delas? Como se as pessoas ainda não conhecem falar de Jesus, elas não ouviram falar de Jesus. E é nisso que Deus conta conosco, que nós possamos, como pedras dessa construção, edificar isso. É falando do amor de Jesus para as pessoas, levando a salvação para as pessoas. Existem pessoas que estão aí fora sofrendo, existem pessoas que estão doentes, existem pessoas que estão morrendo sem receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E nós somos responsáveis por isso, porque nós carregamos a palavra dentro de nós. Nós temos a salvação dentro de nós. E todas as vezes que eu não falo de Jesus para uma pessoa que eu poderia falar, eu estou negligenciando a salvação para aquela pessoa. E se eu tiver a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa e não falar, e por acaso essa pessoa morrer e for parar no inferno, a Bíblia fala que o sangue dessa pessoa será cobrado de mim. Então, nós somos essa pedra viva, fazemos parte dessa construção. A pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus.
Da mesma forma, quem se une a Cristo participa dessa mesma realidade. Somos como pedras vivas, ou seja, não somos espectadores da obra. Nós não estamos aqui apenas para ficar sentados no banco da igreja, ouvindo uma palavra, levantando a mão, cantando, chorando, rindo, nos alegrando e depois ir embora para casa. Não fomos chamados para ser espectadores do reino dos céus. Fomos chamados para ser pedra viva, fazer parte dessa construção. Essa edificação espiritual, ela tem um propósito muito claro: formar um sacerdócio santo. E isso, para que isso aconteça, nós precisamos oferecer um sacrifício espiritual. E esse sacrifício não é mais animais que nem era no passado, mas sim uma vida consagrada, um louvor sincero, obediência prática, uma imagem poderosa de comunhão, de serviço e de propósito. Existe um livro chamado Gente Cansada de Igreja, mas não de Deus. O autor é Ziel Machado, e ele fala assim nesse seu livro: somos chamados a viver como parte de uma comunidade em construção. Não se trata de um prédio, mas de uma expressão viva e relacional da presença de Deus no mundo. Quando nos isolamos, deixamos de contribuir com a beleza do templo que Deus está levantando. Olha isso. Muitos hoje preferem viver um cristianismo solidário, distante da comunhão. Mas Deus não nos chamou para sermos pedras largadas no meio do caminho, e sim pedras que são encaixadas na construção eterna. Ou seja, a edificação só acontece se existir uma conexão. Ser parte desta casa espiritual significa ter compromisso com a comunhão dos santos, participar com responsabilidade daquilo que Deus está fazendo, e entender que a minha vida influencia o todo, seja para o bem ou seja para o mal. Quando você deixar de se reunir, de servir, de buscar o crescimento, você não está apenas parado, você está desencaixado do propósito de Deus. Deus não está construindo uma carreira espiritual individual. Ele está levantando um templo vivo. E você é parte dele. Amém? Amém. Mas qual o fundamento dessa construção? Pedro continua nos revelando que tudo isso se sustenta numa base única, sólida: Cristo. Ele é o fundamento principal. E a terceira lição, a terceira verdade que nós extraímos desse texto é: firmados no alicerce principal. Será que sim? Bem, Pedro, nos versículos 6 e 8 desse texto que nós estamos vendo, diz assim: pois assim é dito nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que confia em Jesus jamais será envergonhado. Portanto, para que vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e a pedra de tropeço, que faz a rocha cair.
Pedro agora, ele está revelando que tudo o que está sendo construído, Jesus é o alicerce principal. É sobre ele a base da nossa fé, a nossa identidade, o nosso propósito são sustentados. E a forma como nós lidamos com isso define como nós viveremos, com segurança ou em tropeço. Por que eles colocam aqui Jesus como a pedra angular? Pedra angular é a pedra que dá ângulo em uma construção. Normalmente essa pedra é colocada na quina, assim. E se essa pedra ela não estiver alinhada, se essa pedra não estiver nivelada, toda essa construção vai ser torta. Ela não vai ser construída em linha. E aí na hora que você começar a colocar os blocos, sabe o que vai acontecer? A sua parede ou vai ficar tombada para um lado, ou vai ficar tombada para o outro, ou vai ficar tombada para baixo, ou para cima. E aí você vai começar a subir os seus blocos, você vai subir a primeira fileira, segunda fileira, terceira fileira, quarta fileira, quinta fileira, da sexta fileira em diante, você vai ver que você não vai mais construir, não vai mais conseguir continuar construindo aquilo que você começou. E, inevitavelmente, essa construção, uma hora ela vai cair. Eu lembro que eu fiz uma ministração faz muitos anos, faz um tempo já. A gente ainda estava lá na outra igreja. E quando nós falamos de pedra angular, falamos que a pedra angular ela precisa estar alinhada. Se você não for pedra alinhada, a sua construção cai. Se a sua pedra angular estiver torta, a sua construção cai. Ela não permanece. E é por isso que Pedro aqui está falando que Cristo é esta pedra angular. Porque em Cristo não tem erro, não tem pecado, não tem defeito. É a rocha perfeita, alinhada. E quando nós colocamos Cristo como essa pedra angular, as coisas vão no caminho certo. A construção que nós estamos ajudando a levantar vai estar numa parede sólida, algo reto, algo que não é torto, que não tende nem para um lado nem para o outro. Então essa analogia da pedra angular, ele mostra exatamente como nós devemos viver, alinhados com a palavra de Deus. Pedro cita o livro de Salmos para mostrar que Cristo sempre foi o plano de Deus. Jesus é a pedra escolhida, é a pedra preciosa aos olhos de Deus. E aqueles que creem nele jamais serão envergonhados. Ou seja, eles nunca ficarão desapontados. Se você olhar para o homem, possivelmente você vai acabar caindo. Conhecemos pessoas que estiveram na igreja e que hoje estão no mundo, porque ao invés de olhar para Cristo, olharam para o homem, e aí acabaram caindo, e hoje estão fora da igreja. Mas todos aqueles que manteram seus olhos fixados em Cristo Jesus, estão aqui, continuam conosco até hoje, porque fixaram seus olhos em Jesus, e não no homem. O homem é falho, o homem tem erros, mas Jesus não. Por um outro lado, aqueles que rejeitam a pedra angular, a mesma pedra que serve de alicerce para um, se torna um obstáculo para outros. E isso mostra que Jesus ele nunca será ignorado. Ou seja, a sua base, ou ele será a sua base, ou ele será o seu tropeço.
A escolha está nas mãos de cada um de nós. Nós é que decidimos o que iremos fazer na nossa vida. Vivemos em um tempo onde muitas pessoas estão construindo a sua vida sobre a areia, construindo a sua vida sobre o dinheiro, sobre emoções, sobre a opinião dos outros, sobre o sucesso, ou até mesmo sobre uma própria religiosidade. Mas Pedro, ele é direto que o único fundamento confiável é Jesus. Fora dele, tudo afunda, tudo desmorona, tudo cai. E Cristo, ele não é neutro. Quando alguém o rejeita aquilo que ele ensina, inevitavelmente acaba tropeçando naquilo que ele representa. Por isso, a sua relação com Cristo é o que determina a estabilidade da sua vida espiritual. Te conto uma história que um engenheiro famoso um dia foi convidado para reformar uma antiga ponte em uma cidade. Ao analisar a estrutura, ele descobriu que o problema não era o designer da ponte, mas sim o alicerce que estava trincado. Os moradores diziam: sempre funcionou assim. Mas o engenheiro respondeu: pode ter funcionado por um tempo, mas sem a base segura, tudo isso vai ruir. E assim é também a vida construída longe de Jesus. De repente você pode achar que, eu me afastei da igreja, mas a minha vida está bem, está tudo correndo bem, parece até que eu estou até melhor agora do que quando eu estava na igreja. Tem pessoas que se iludem com isso, mas é exatamente isso que o engenheiro está falando. Pode até funcionar durante um tempo, mas uma coisa é certa: mais cedo ou mais tarde vai acabar ruim. Sua fé, ela é tão firme quanto o alicerce em qual ela está construída, e não há alicerce mais seguro do que Cristo Jesus. Amém? Agora que nós entendemos sobre esse alicerce seguro, Pedro, ele conclui lembrando de que realmente nós somos em Cristo, e o impacto disso deve ser em nossa forma de viver, em nossa forma de agir. A quarta verdade e última é identidade e propósito. Quem somos e por que estamos aqui. Nos versículos 9 e 10, Pedro fala assim: vocês são geração eleita, somos vocês, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha que beleza, vocês são tudo isso. Isso é bom, não é bom? Bem, glória a Deus. Só que o texto continua: vocês são tudo isso, mas para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Então Pedro, nesse texto, ele amarra tudo aquilo que ele ensinou e declara verdades profundas sobre a nossa identidade. Ele não está falando de sentimentos, mas sim de fatos espirituais. Saber quem nós somos em Cristo muda a forma com que nós vivemos e servimos e enfrentamos o mundo. Pedro descreve 4 marcas que definem quem somos: eleitos, sacerdotes, santos e pertencentes a Deus.
E isso revela que nós somos escolhidos por Deus, separados para viver de forma santa, com acesso direto a Ele e com a missão de anunciar a sua luz para o mundo lá fora. Além disso, Ele nos lembra de onde nós viemos. Antes, sem povo, agora povo de Deus. Antes, sem misericórdia, mas agora alvos da graça. Olha só. Agora há pouco no café a gente estava conversando, né? E o Leandro ainda comentou quando ele era mais novo, quando ele se envolvia em igreja, como é que era. Não tinha misericórdia, né? Ia brigar na rua, tinha que ganhar a briga, independente da forma que fosse. Se não desse na mão, ia na madeira, no ferro, o que fosse, mas tinha que ganhar a luta. Por quê? Porque não tinha misericórdia. E exatamente isso acontecia com a nossa vida. Nós não tínhamos misericórdia. Deus não tinha misericórdia sobre a nossa vida. Mas, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, sendo o Senhor e Salvador das nossas vidas, hoje nós temos misericórdia. Significa que tudo aquilo que nós fizemos, Deus jogou para trás. A Bíblia fala que dos meus pecados não me lembro mais. Deus lança no mar de esquecimento. Deus nos vê dessa maneira. Então nós somos escolhidos por Deus, separados para viver de uma forma santa, com acesso a Ele, para anunciar essa luz para o mundo. Isso nos mostra que a nossa nova identidade é fruto da misericórdia divina de Deus, e não mérito pessoal nosso. Você não vai para o céu porque você é bonzinho. Você não vai para o céu porque você faz caridade, porque você entrega a cesta básica, porque você faz oferta para as pessoas que são necessitadas. Porque se a sua salvação dependesse das suas boas obras, para que Jesus teria morrido na cruz do Calvário? Então não é pelas suas obras que você vai para o céu. Você não consegue comprar o terreno dos céus com as suas boas obras. O reino dos céus, ele entrega a você gratuitamente, através da sua fé em Jesus. Só que essa fé tem um preço. E qual é o preço que Jesus te pede? Que você viva em santidade, em novidade de vida. Além disso, nós vivemos numa sociedade onde muitos lutam para saber quem são. As pessoas andam por aí, elas não sabem nem quem elas são. Pedro, ele nos lembra que a nossa verdadeira identidade, ela vem de Deus, e não de circunstâncias, ou da opinião alheia. E é com essa identidade que nós recebemos também um propósito: refletir a luz de Cristo aonde quer que nós estejamos. Você é um escolhido de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Nós pertencemos a Jesus. Nós somos chamados para viver este propósito. E isto muda como você trabalha, como você trata a sua família, como você enfrenta as suas lutas. Tudo tem sentido, porque você é povo de Deus. Essa semana conversando com o Lucas, eu falei uma frase para ele, e eu falei que no dia que as pessoas entenderem o significado dessa frase, tudo muda. E a frase é: a unção que eu honrar, nela vou prosperar. E essa frase, a unção que eu honrar, nela vou prosperar, significa que se você não for um bom filho,
você jamais vai ser um bom pai. Se você não for um bom trabalhador, você jamais será um bom patrão. Se você não for um bom marido, você jamais terá uma boa esposa. A unção que eu honrar, nela eu vou prosperar. Ou seja, seja aquilo que você quer que os outros sejam para você. Esse é o segredo. A maior tragédia da nossa vida não é a morte, mas sim uma vida sem propósitos. Você não foi salvo apenas do pecado. Você foi salvo para viver uma vida com propósito, com identidade e com missão. E concluindo, somos o povo de Deus. Ao longo dessa mensagem nós aprendemos que a nossa fé está firmada sobre um alicerce inabalável, Jesus Cristo, a rocha viva. Fomos chamados para viver comunhão com Ele e com os nossos irmãos, construindo uma casa espiritual onde Deus habita. Não somos apenas crentes, somos pedras vivas com um propósito eterno. Fomos tirados das trevas, resgatados pela graça, e hoje carregamos uma nova identidade: povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa identidade. E tudo isso não é para nós ficarmos acomodados, mas é para nós anunciarmos as grandezas daquele que nos salvou. Em um mundo que tenta nos rotular de tanta forma, a palavra de Deus declara com clareza: você é de Deus, e isso basta. A sua identidade está segura nele. O seu chamado é para viver a glória dele. Talvez você tenha se esquecido de quem você é, ou esteja tentando encontrar seu valor em lugares errados. Mas hoje, o Senhor te chama de volta à sua identidade que Ele mesmo te deu. Volte a ser luz, volte a viver como um escolhido de Deus, amado e enviado. Você é mais do que um membro de igreja. Você faz parte da casa de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Eu gostaria de estar orando por você nesse momento. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã, por essa palavra, ó Deus, da qual o Senhor, ó Deus, nos mostra quem nós somos diante de Ti. Qual a nossa identidade diante do Senhor. Ó Deus, e eu quero te pedir, como servo do Senhor, que o Senhor possa estar nos capacitando a cada dia mais, ó Deus, para fazermos parte dessa construção. Que o Senhor, ó Pai, tire toda a trava da nossa língua, tire todo o freio da nossa língua, a fim de que nós possamos anunciar a Tua salvação para as outras pessoas lá fora. Que possamos ser pessoas diferentes, que possamos ser pessoas, ó Pai, que aonde quer que nós estejamos, as pessoas possam olhar para a nossa vida e ver que nós somos diferentes, que fazemos parte de um povo que é diferente, um povo que Te serve, um povo que Te guarda, Senhor, um povo que procura seguir os Teus ensinamentos. Por isso nós Te pedimos, ó Pai, molda, Senhor, as nossas vidas, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, ajuda-nos, ó Deus, a nos livrar das nossas imperfeições, que a cada dia mais possamos caminhar em perfeição, segundo a Tua direção, segundo os Teus ensinamentos, ó Pai. Ó Deus, e eu Te peço, Senhor, que no nome de Jesus, que o Senhor esteja
nos abençoando, guardando, ó Deus, a nossa vida até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?